Entrei sem dizer nada e simplesmente congelei. Minha sogra estava comendo enquanto minha mãe lavava os pratos tremendo de frio. Meu marido puxou o prato da mão dela e gritou: "Pare com os pratos, traga mais comida." Nunca imaginei que veria minha própria mãe sendo tratada como empregada dentro da casa que eu ajudei a construir. Minha mãe, aquela senhora de 72 anos que criou 5 filhos sozinha, que nunca reclamou de nada na vida, estava ali, com as mãos vermelhas de água fria, servindo comida para minha sogra que estava sentada na cabeceira da mesa como se fosse a dona de tudo. E meu marido, o homem com quem eu vivi por mais de 30 anos, gritando com ela como se fosse qualquer pessoa. Mas o que mais me chocou não foi só isso. O que me partiu o coração foi ver nos olhos da minha mãe aquele olhar de resignação, como se ela merecesse aquele tratamento, como se fosse normal ser humilhada daquela forma. Naquele momento, tudo se encaixou na minha cabeça. Todas as vezes que minha sogra fez comentários maldosos e meu marido riu junto. Todas as vezes que ele escolheu o lado dela em vez do meu. Todas as vezes que fui tratada como uma estranha na minha própria casa. Mas dessa vez foi diferente. Dessa vez, eles tinham atravessado uma linha que não tinha volta. Mexeram com quem não deviam. E eu, que sempre fui a mulher paciente, a esposa dedicada, a nora obediente, tomei uma decisão naquele exato momento que mudaria tudo para sempre. Antes de continuar, quero te convidar a deixar aqui nos comentários de onde você está me ouvindo agora. É de São Paulo? Do Rio? De Minas? Do Sul? Conta pra gente. E se você gosta de histórias reais assim, se inscreve no canal, porque eu ainda tenho muito o que contar sobre o que aconteceu depois daquele dia. Você não vai acreditar no que eu fiz. Fica comigo até o final porque essa história está só começando. Meu nome é Helena, tenho 63 anos e durante 32 anos eu fui a esposa perfeita. Não estou exagerando não. Eu realmente fui. Casei com Roberto quando tinha 31 anos. Eu já não era mais tão nova. E todo mundo na família achava que eu ia ficar pra titia. Minha mãe, Dona Alzira, sempre dizia que eu era exigente demais, que ficava escolhendo muito. Mas a verdade é que eu estava construindo minha carreira. Eu era professora de matemática em uma escola estadual aqui em Campinas. Tinha meu salário, minha independência. Não precisava de homem para me sustentar. Mas quando conheci Roberto em uma festa junina da igreja, achei que tinha encontrado alguém diferente. Ele era viúvo. Tinha um filho pequeno, o Rodrigo, de apenas 5 anos. Me contou que a esposa tinha morrido de câncer e que estava criando o menino sozinho. Meu coração amoleceu. Sempre quis ser mãe, mas nunca tinha acontecido. Vi naquele homem e naquela criança uma oportunidade de ter a família que eu sempre sonhei. Os primeiros anos foram bons, não posso negar. Rodrigo me aceitou como mãe, me chamava de mãe, inclusive. Eu cuidava dele como se tivesse saído de mim. Acordava cedo para fazer o café, preparava a lancheira dele com todo carinho, ajudava nas lições de casa, ia em todas as reuniões da escola. Roberto trabalhava como gerente de uma loja de materiais de construção e eu continuei dando aulas. Com nossos 2 salários, a vida era tranquila. Compramos uma casa no Jardim das Paineiras, um bairro simples mas digno. Reformamos tudo do nosso jeito. Cada canto daquela casa tinha meu suor, meu dinheiro, meu trabalho. Eu que escolhi as cores, eu que plantei as flores no jardim, eu que bordei as toalhas de mesa. Aquela casa era minha. Nossa, eu pensava. Nossa. Minha sogra, Dona Norma, morava em Jundiaí, na casa dela. Vinha nos visitar de vez em quando, ficava um final de semana e ia embora. Era suportável. Ela sempre teve aquele jeito meio ácido de falar, sabe? Aquelas indiretas que doem mais que porrada. Olhava para a comida que eu fazia e dizia: diferente do jeito que eu ensinei pro Roberto. Olhava para casa e soltava. Eu deixaria esse sofá em outro lugar. Mas cada um tem seu gosto, né? Olhava para mim e comentava: você podia fazer uma progressiva nesse cabelo, Helena. Ia ficar mais apresentável. Eu engolia seco, respirava fundo e deixava pra lá. Afinal, era minha sogra, mãe do meu marido. Eu tinha que respeitar, né? Era assim que me ensinaram.
Mulher de família tem que ter paciência, tem que relevar, tem que manter a harmonia. Roberto sempre foi meio mamãe. Eu percebi isso desde o começo, mas achei que com o tempo ele ia amadurecer, ia entender que agora tinha uma esposa, uma família própria. Mas não. Quanto mais o tempo passava, mais ele pendia para o lado dela. Se eu reclamava de alguma coisa que Dona Norma tinha dito, ele respondia: "Ah, Helena, você é muito sensível. Ela não quis dizer nada demais. É o jeito dela. Você precisa entender que ela é de outra geração." Eu tentava explicar que não era questão de geração, era questão de respeito, mas ele não queria ouvir. Com o tempo, aprendi a ficar quieta, a engolir as ofensas, a fingir que não me afetava, porque toda vez que eu tocava no assunto, virava briga, ele ficava dias sem falar comigo direito. E no final, eu é que tinha que pedir desculpas por ter criado o problema. Eu, que era a ofendida, acabava pedindo perdão para manter a paz. Rodrigo cresceu e foi estudar em São Paulo. Entrou numa faculdade de administração, conheceu uma moça de lá e acabou ficando. Casou, teve 2 filhos, construiu a vida dele. Vinha nos visitar de vez em quando, mas a rotina dele era lá. Eu e Roberto ficamos sozinhos em casa. Eu imaginei que aquela fase seria boa pra gente. Reaproximar, viajar, aproveitar. Eu ainda estava dando aula, ele ainda trabalhava, mas as coisas começaram a mudar quando Roberto foi promovido. Ele virou gerente regional, começou a ganhar melhor. E é engraçado como o dinheiro muda as pessoas. Ele começou a chegar mais tarde em casa, a sair com os amigos do trabalho, a me tratar como se eu fosse um móvel da casa. Eu fazia comida, ele comia olhando o celular, eu tentava conversar, ele dava respostas curtas, eu sugeria um passeio, ele dizia que estava cansado. Nossa vida virou isso. 2 estranhos dividindo o mesmo teto. Aí veio o pior. Há 5 anos, Dona Norma caiu em casa e quebrou o fêmur. Ficou internada, fez cirurgia, e quando teve alta, Roberto decidiu. Nem me consultou, nem me perguntou o que eu achava. Simplesmente chegou em casa e anunciou: "Minha mãe vai morar com a gente. Eu não vou deixar ela sozinha em Jundiaí." Eu fiquei em choque. Tentei conversar, ponderar, sugerir alternativas. Podemos contratar alguém para cuidar dela lá, Roberto. Ou ela pode ir para a casa do seu irmão também. Ele tem aquele apartamento grande. Mas não. Tinha que ser na nossa casa. Tinha que ser comigo cuidando dela. Porque eu era mulher, né? Porque esse era meu papel. Cuidar. Servir. Me anular. Quando Dona Norma chegou com as malas, minha vida virou um inferno. Ela se instalou no quarto que era meu cantinho de costura, onde eu tinha minhas coisas, meus projetos, meu espaço. Tive que guardar tudo no porão. Ela tomou conta da sala, da cozinha, de tudo. Começou a dar palpite em tudo que eu fazia. A comida estava sem sal. A casa estava bagunçada. Eu deveria arrumar de outro jeito. Eu deveria me vestir melhor. Eu deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. E Roberto? Roberto concordava com tudo. Passava a mão na cabeça dela, ria das maldades que ela falava de mim, me cobrava que eu fosse mais paciente. Sua mãe está velhinha, Helena. Tem dó. Deixa ela falar. Mas eu também estava ficando velha. Eu também estava cansada. Ninguém tinha dó de mim? Eu continuei trabalhando até o ano passado. Me aposentei depois de 35 anos como professora. Pensei que finalmente ia poder descansar, fazer minhas coisas, viver. Mas mal encerrei a carreira. Dona Norma e Roberto já tinham planos para mim. Agora que você não trabalha mais, pode cuidar melhor da casa, né, Helena? Pode fazer aquelas comidas mais elaboradas. Pode levar minha mãe nas consultas médicas dela. Virei motorista, enfermeira, empregada, cozinheira. Tudo sem receber um obrigado, um reconhecimento. Nada. Era minha obrigação. Afinal, eu era só a esposa. A nora. Meu valor estava em servir. Minha mãe, Dona Alzira, sempre morou sozinha depois que meu pai morreu, há 15 anos. Ela é uma mulher forte, independente, nunca quis dar trabalho para os filhos. Mora num apartamento pequeno aqui perto, cuida das coisas dela, tem as amigas da igreja. Mas de uns tempos pra cá, percebi que ela estava mais cansada, mais frágil.
Tem diabetes, pressão alta, essas coisas de idade. Eu ia visitá-la todo dia, levava comida, ajudava na limpeza. Roberto reclamava. Você passa mais tempo na casa da sua mãe do que aqui. Minha mãe também precisa de atenção. Mas a mãe dele tinha atenção o tempo todo. Eu que cuidava dela. Mas não adiantava argumentar. Nunca adiantava. Um dia, faz uns 3 meses, minha mãe passou mal. A vizinha me ligou, fui correndo para lá. Ela tinha tido um pico de pressão. Estava tonta, sem forças. Levei no hospital, ficou em observação. Quando voltou para casa, não conseguia mais ficar sozinha. Precisava de alguém por perto. Conversei com meus irmãos. Somos 5, mas na hora do aperto, sabe como é? Cada um tem uma desculpa. Um mora longe, em Brasília. Outro tem a esposa doente. A outra tem os netos pequenos para cuidar. Sobrou para mim. Como sempre. Sugeri pro Roberto que minha mãe viesse passar uns dias em casa, só até se recuperar melhor, até a gente achar uma solução. Ele fez a maior cara feia. A casa já está cheia, Helena. Mal tem espaço para nós. Como vamos enfiar mais uma pessoa aqui? Eu respondi que Dona Norma também não era da nossa casa originalmente e estava lá há 5 anos. Ele não gostou. Me olhou com raiva e disse que não era a mesma coisa. A mãe dele tinha prioridade. A minha que se virasse. Mas eu não podia abandonar minha mãe. Era minha mãe. A mulher que me criou, que trabalhou de faxineira a vida inteira para dar estudo para os filhos, que nunca me deixou faltar nada, mesmo sem ter nada. Decidi que ela ia ficar em casa sim, nem que Roberto gostasse ou não. Arrumei um colchão na área de serviço, fiz um cantinho para ela. Não era o ideal, mas era o que eu podia oferecer. Dona Alzira veio com uma sacolinha de roupas, agradecida, sem querer dar trabalho. Dizia que ia embora logo, que não queria incomodar. Partia meu coração ver minha mãe se sentindo um peso, um estorvo. Desde o primeiro dia, o clima em casa mudou completamente. Roberto mal falava com minha mãe. Dona Norma, então, tratava ela como se fosse invisível. Pior, tratava como criada. Pedia para minha mãe pegar coisas para ela, buscar o controle remoto, fazer café. Minha mãe, com aquele jeito dela de não querer problema, obedecia. Eu ficava possessa, mas não sabia como reagir. Tentava intervir, dizia que minha mãe estava se recuperando, que precisava descansar. Dona Norma retrucava. Se está na minha casa, tem que se fazer útil. Minha casa! Como se aquela casa fosse só dela. Como se eu não tivesse pago metade de tudo ali. Mas eu continuava engolindo, continuava aceitando, porque eu tinha medo. Medo de perder meu casamento, medo de ficar sozinha, medo de ser julgada pela família, pela igreja, pelos vizinhos. Mulher da minha geração foi criada assim. Aguenta, suporta, não reclama, mantém a família unida, custe o que custar. As coisas foram piorando dia após dia. Roberto começou a tratar minha mãe com grosseria mesmo. Se ela passava pela sala, ele bufava. Se ela conversava comigo na cozinha, ele mandava a gente fazer silêncio que ele estava vendo televisão. Minha mãe ficava quieta no cantinho dela, quase sem se mexer para não incomodar. E eu? Eu me dividia entre cuidar dela, cuidar de Dona Norma, cuidar da casa, cuidar de tudo. Estava exausta. Tinha noites que eu chorava escondida no banheiro, pedindo força para Deus para continuar. Me perguntava onde tinha errado, o que tinha feito de tão ruim na vida para merecer aquilo. Mas a resposta era simples. Eu não tinha feito nada de errado. Eu só tinha casado com o homem errado. Tinha aceitado desrespeito por tempo demais. Tinha me anulado até quase desaparecer. Teve um dia, há umas 3 semanas, que eu estava na cozinha preparando o almoço. Era domingo e eu tinha feito aquela comida caprichada. Frango assado, arroz, feijão tropeiro, farofa, vinagrete, tudo. Minha mãe estava me ajudando a descascar batatas, sentada num banquinho porque as pernas dela não aguentam ficar muito tempo em pé. A gente conversava baixinho, rindo de uma história antiga da nossa família. Era um momento raro de leveza em meio a tanta tensão. De repente, Roberto entrou na cozinha e disse em tom de ordem: Helena, minha mãe quer que você mude o canal para ela. O controle está longe. Eu respondi sem olhar. Já vou lá.
Só deixa eu terminar de temperar esse frango. Ele insistiu. Ela quer agora. Eu parei o que estava fazendo, lavei as mãos e fui até a sala. Dona Norma estava esparramada no sofá, comendo biscoito. Nem levantou os olhos para mim quando eu mudei o canal. Não disse obrigada, não disse nada. Voltei para a cozinha com o sangue fervendo. No dia seguinte, segunda-feira, Roberto tinha folga. Ele ficou em casa vendo futebol, enquanto eu limpava a casa inteira. Dona Norma estava no quarto dela, e minha mãe estava lavando umas roupas dela mesmo, sem pedir ajuda para ninguém. Roberto gritou da sala: "Helena, traz um copo de água para mim." Eu estava passando pano na cozinha, cheia de trabalho. Respondi: "A jarra está na geladeira, Roberto. Você não pode pegar?" Ele ficou bravo. "Eu tô descansando. Você não tá fazendo nada demais aí." "Não estou fazendo nada demais? Eu estava limpando a sujeira que ele mesmo fazia." Mas fui lá e levei a água, sem dizer uma palavra. Com vontade de jogar no rosto dele, mas levei. Na quarta-feira daquela mesma semana, Dona Norma resolveu que queria que eu fizesse um bolo de fubá igual ao que a falecida esposa do Roberto fazia. Ela descreveu a receita toda, cheia de detalhes, me olhando com desprezo. A Márcia sabia fazer as coisas direito. Ela era uma boa esposa, dedicada. Não que nem você que reclama de tudo. Eu nunca reclamava, eu só aguentava. Mas para ela, eu era a culpada por tudo que estava errado. Fiz o bolo, mesmo com raiva, mesmo humilhada. Quando ficou pronto, ela comeu e disse que não estava igual, que faltava alguma coisa, que a Márcia fazia melhor. Roberto concordou. "Realmente, mãe, não é a mesma coisa." Joguei o resto do bolo no lixo e chorei de novo no banheiro. Na sexta-feira, chegou o limite. Eu tinha ido resolver umas coisas no banco de manhã, demorei mais que o esperado porque a fila estava enorme. Quando cheguei em casa perto do meio-dia, a cena que encontrei foi a gota d'água. Passei pela porta da cozinha e simplesmente congelei. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha sogra, Dona Norma, estava sentada na cabeceira da mesa, comendo um prato cheio de comida. Um prato que minha mãe claramente tinha preparado, porque eu reconheci os temperos dela. E minha mãe que estava doente, que deveria estar descansando, estava na pia lavando louça. As mãos dela estavam vermelhas, tremendo, e ela tinha os olhos marejados. Percebi que ela estava com frio porque a janela da cozinha estava aberta e ventava bastante. Minha mãe é friorenta. Sempre foi. Todo mundo que conhece ela sabe disso. Fiquei parada ali, tentando processar a cena. Foi quando Roberto entrou na cozinha vindo da sala. Ele nem me viu parada na porta. Foi direto até minha mãe, puxou o prato da mão dela com brutalidade e gritou: "Pare com os pratos! Traga mais comida para minha mãe primeiro, ela está esperando." Minha mãe deu um pulo de susto, o prato quase caiu no chão. Ela olhou para o meu marido com medo, com os olhos arregalados, e balbuciou um pedido de desculpas. Pediu desculpas, como se tivesse feito algo errado. Roberto continuou: "E fecha essa janela, tá frio aqui." "Não pensa, não?" Só que ele não falou para fechar porque minha mãe estava com frio. Falou porque Dona Norma estava reclamando do vento. Naquele momento, algo quebrou dentro de mim. Não foi uma quebra barulhenta, não. Foi silenciosa, profunda, definitiva. Todas as peças se encaixaram. Todas as humilhações, todos os desrespeitos, todas as vezes que fui ignorada, diminuída, tratada como menos. E agora estavam fazendo o mesmo com minha mãe. Com a mulher que me deu a vida. Com a pessoa mais importante para mim no mundo inteiro. Não. Não ia rolar. Não mais. Mas eu não disse nada naquele momento. Não gritei, não confrontei, não fiz escândalo. Entrei na cozinha calmamente, fechei a janela, peguei minha mãe pelo braço com delicadeza e disse: "Mãe, vai descansar um pouco. Eu termino aqui." Roberto me olhou como se eu estivesse interrompendo algo importante. Dona Norma gritou da mesa: "E a minha comida?" Eu respondi com a voz mais calma que consegui: "Já vou servir, Dona Norma. Pode deixar." Depois que servi a comida para aquela mulher ingrata, levei minha mãe para o quartinho dela. Ela estava tremendo, quase chorando. "Mãe, por que você estava fazendo tudo aquilo? Você está doente."
Ela me olhou com aqueles olhos cansados e disse: Filha, eu não quero ser um peso para você. Eles já não me querem aqui. Eu vou embora amanhã mesmo. Pode deixar. Segurei as mãos dela e disse: Você não vai para lugar nenhum, mãe. Pode confiar em mim. Vai dar tudo certo. Ela não entendeu o que eu quis dizer, mas eu sabia exatamente o que ia fazer. Deixei minha mãe descansando e voltei para a cozinha. Roberto tinha saído para resolver não sei o quê. Dona Norma estava na sala vendo televisão, barriga cheia, feliz da vida. Eu lavei toda a louça, limpei a cozinha, fiz tudo como sempre fazia. Mas minha cabeça estava a mil. Estava planejando, calculando, lembrando de coisas que eu tinha guardado há anos no fundo da mente. Informações, documentos, segredos. E uma coisa que ninguém naquela casa sabia. Nem Roberto, nem Dona Norma, nem ninguém. Algo que mudaria tudo. Vou te contar um segredo que eu nunca contei para ninguém. Meu pai, antes de morrer, me deixou uma herança. Não foi pro meu marido saber na época, porque minha mãe me aconselhou a não contar. Ela disse: Filha, guarda esse dinheiro. Põe no seu nome. Não deixa homem nenhum saber. Você nunca sabe quando vai precisar. Meu pai tinha um terreno na praia, em Caraguatatuba. Era um terreno grande, numa área que na época não valia quase nada. Ficou lá, parado, no meu nome. Eu pagava o IPTU todo ano, direitinho, com o dinheiro da minha aposentadoria. Roberto nunca soube porque eu sempre controlei minhas próprias finanças nessa parte. Ele cuidava das contas da casa, eu cuidava das minhas coisas pessoais. Acontece que aquela região valorizou muito nos últimos anos. Muito mesmo. Eu acompanhava, via as notícias, via as construções surgindo. E há 6 meses, um corretor me procurou. Disse que tinha um empresário interessado no terreno. Ofereceu um valor que quase me fez cair para trás. 750 mil reais. Eu não acreditei. Pedi para ele repetir. Ele repetiu. Era verdade. Na época, eu não aceitei a proposta porque estava em dúvida. Aquele terreno era a última lembrança física do meu pai. Tinha valor sentimental. Mas guardei o contato do corretor. E naquela sexta-feira, depois do que vi, depois da humilhação que minha mãe passou, tomei minha decisão. Peguei o celular, fui pro quarto, fechei a porta e liguei pro corretor. Ele atendeu na hora. Disse que a proposta ainda estava de pé. Aceitei. Marcamos de assinar os papéis na segunda-feira. 3 dias. Em 3 dias, eu teria 3/4 de 1 milhão na minha conta. Dinheiro que ninguém ali sabia que existia. Dinheiro que era só meu. Mas não era só sobre dinheiro. Tinha outra coisa. Eu tinha descoberto algo sobre Roberto há uns 2 meses. Sem querer, mexendo no notebook dele para imprimir uma receita médica, encontrei uns e-mails. E-mails comprometedores. Conversas com uma mulher, uma colega de trabalho. Não eram só conversas de amizade, não. Eram conversas de pessoas que estavam tendo um caso. Mensagens explícitas, combinando de se encontrar, falando de sentimentos. Eu li tudo. Cada palavra foi como uma facada. Mas sabe o que eu fiz? Nada. Simplesmente salvei tudo numa pasta escondida. Tirei prints, guardei e fingi que não tinha visto. Continuei sendo a esposa dedicada, fazendo comida, limpando casa, cuidando da sogra. Mas por dentro, eu estava mudando. Estava juntando munição. Naquele final de semana, agi como se nada tivesse acontecido. Roberto foi jogar futebol com os amigos no sábado. Dona Norma ficou no quarto dela vendo suas novelas. Minha mãe estava quietinha, ainda assustada com o episódio da sexta. Eu aproveitei para fazer umas ligações. Liguei para o meu irmão, que mora em Brasília, o Marcelo. Contei tudo o que estava acontecendo. Ele ficou furioso. Disse que tinha espaço na casa dele, que minha mãe podia ir morar lá se eu quisesse. Agradeci, mas disse que tinha outros planos. Liguei para minha irmã, a Cristina. Ela também se ofereceu para ajudar. Disse que podia ficar com minha mãe uns tempos até eu resolver minha situação. Anotei tudo. Estava construindo minha rede de apoio, preparando minha saída. No domingo, fingi que estava com dor de cabeça e passei o dia no quarto. Na verdade, estava no computador, pesquisando sobre divórcio,
sobre divisão de bens, sobre direitos. Descobri que, como a casa tinha sido comprada durante o casamento, metade era minha. Descobri que minha aposentadoria não entrava na partilha porque era benefício previdenciário. Descobri que eu tinha mais direitos do que imaginava. E o melhor, descobri que infidelidade, embora não impedisse o divórcio, podia ser usada como argumento para pedir indenização por dano moral. Sorri sozinha no quarto. Roberto não fazia ideia da tempestade que estava por vir. Segunda-feira de manhã, acordei cedo. Fiz café, preparei a mesa, como sempre. Roberto desceu já reclamando que o café estava fraco. Eu sorri e disse: "Desculpa, amor. Amanhã faço mais forte." Ele nem olhou para mim. Pegou o pão, passou manteiga e saiu para trabalhar. Dona Norma apareceu meia hora depois, já mandando eu trazer o café dela no quarto. Levei, com um sorriso no rosto. Ela estranhou. Perguntou se eu estava bem. Eu disse que estava ótima. Ela desconfiou, mas não disse nada. Voltei para a cozinha, ajudei minha mãe a tomar café e saí. Disse que ia resolver umas coisas no centro. Ninguém perguntou o quê. Ninguém nunca perguntava. Fui direto para o escritório do corretor. Assinei todos os documentos. Ele disse que o dinheiro cairia na minha conta em até 48 horas. Agradeci e saí. De lá, fui para um escritório de advocacia. Tinha marcado uma consulta. A advogada se chamava Doutora Patrícia. Uma mulher de uns 40 anos, direta, séria, competente. Contei minha história todinha. Ela ouviu em silêncio fazendo anotações. Quando terminei, ela me olhou e disse: "A senhora tem um caso forte. Podemos pedir o divórcio com base na separação de fato e ainda entrar com uma ação por danos morais pela infidelidade. A casa é sua por direito também. Metade dela." Perguntei quanto tempo levaria. Ela disse que dependia, mas que poderia acelerar algumas coisas. Assinei a procuração na hora. Paguei os honorários adiantados com o dinheiro que eu tinha guardado da minha aposentadoria. Saí de lá me sentindo leve, poderosa, livre. Voltei para casa na hora do almoço. Roberto ainda estava no trabalho. Dona Norma estava vendo televisão. Minha mãe estava no quartinho dela. Preparei o almoço, arrumei a mesa, servi tudo direitinho. Roberto chegou, comeu sem falar nada, voltou para o trabalho. Dona Norma comeu, criticou o tempero, foi para o quarto. Rotina. Tudo normal. Mas eu estava diferente. Estava contando as horas, esperando a quarta-feira, porque na quarta-feira era o aniversário de Roberto, e eu tinha preparado uma surpresa que ele nunca ia esquecer. Na terça-feira, o dinheiro da venda do terreno caiu na minha conta. 750 mil reais. Olhei para o extrato e não acreditei. Era real. Chorei. Chorei de alívio, de felicidade, de gratidão. Obrigada, pai. Obrigada por ter me dado essa segurança. Obrigada por ter pensado em mim. Separei uma parte do dinheiro e transferi para a conta da minha mãe. 100 mil reais. Ela merecia. Merecia tudo e muito mais. Separei outra parte para pagar a advogada e cobrir os custos do processo. O resto, guardei. Era meu futuro. Minha liberdade. Meu recomeço. Na quarta-feira de manhã, acordei mais cedo ainda. Fiz um café da manhã especial. Bolo, pão de queijo, frutas, suco natural. Coloquei tudo na mesa com uma toalha bonita. Roberto desceu e estranhou. "O que é isso?" "É seu aniversário, amor. Queria fazer algo especial." Ele deu um sorriso amarelo. "Deve estar querendo alguma coisa, né, Helena? Sempre é assim." Não respondi. Só sorri. Dona Norma desceu também, animada com a mesa farta. Os dois comeram, conversaram, riram. Eu servi tudo, atenciosa, gentil, perfeita. Por dentro, estava contando os minutos. Depois do café, Roberto foi trabalhar. Disse que ia voltar no fim da tarde porque tinha marcado um churrasco com os amigos para comemorar o aniversário. Claro, comemorar com os amigos, não com a esposa, não com a família. Eu disse que estava tudo bem, que eu ficaria em casa mesmo. Ele saiu. Dona Norma voltou para o quarto. Chamei minha mãe e contei tudo.
Contei sobre o terreno, sobre o dinheiro, sobre o advogado, sobre os planos. Ela ficou em choque. Filha, tem certeza disso? Você está casada há tanto tempo? Tenho certeza, mãe. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Ela me abraçou e chorou. Chorou de orgulho, ela disse. Estava orgulhosa de mim. À tarde, arrumei tudo. Peguei todas as minhas coisas importantes. Documentos, certidões, joias que eram minhas, roupas, fotos. Coloquei em malas. Guardei no porta-malas do meu carro. Meu carro que eu tinha comprado com meu dinheiro, que estava no meu nome. Arrumei as coisas da minha mãe também. Liguei para minha irmã Cristina e disse: "Pode vir nos buscar? Hoje. Agora." Ela disse que estava a caminho. Roberto chegou em casa às 6 da tarde. Tinha trazido uns amigos para buscar as cervejas que ele tinha deixado na geladeira. Entrou na sala e viu eu e minha mãe sentadas no sofá. Estranhamente arrumadas, calmas. "O que está acontecendo? Você não vai no churrasco?" "Eu não vou não, Roberto, mas preparei um presente para você." Ele deu risada. "Presente? Você? Que surpresa! Pode trazer." Levantei, peguei um envelope que estava na mesa. Peguei também uma caixa. Entreguei para ele. Ele abriu o envelope primeiro. Dentro tinha os prints das conversas dele com a amante. Todas. Com datas, horários, tudo. O rosto dele ficou branco. "Helena, eu posso explicar." "Não precisa explicar nada, Roberto. Agora abre a caixa." Ele abriu a caixa tremendo. Dentro tinha a aliança de casamento dele. Eu tinha tirado a minha também. Estava na caixa junto. E tinha um papel. Uma notificação de divórcio. Ele leu e olhou para mim incrédulo. "Você está maluca? Você não pode fazer isso." "Posso sim." "E já fiz. Meu advogado já entrou com o processo. Você vai ser notificado oficialmente nos próximos dias." Os amigos dele estavam parados na porta, sem saber o que fazer. Dona Norma saiu do quarto correndo. "O que está acontecendo aqui?" Olhei para ela e disse: "Estou me divorciando do seu filho, Dona Norma. E tem mais." Roberto ainda estava segurando os papéis, tremendo. "Você não tem dinheiro para nada, Helena. Você vai ficar sem nada. Vai se arrepender." Dei uma risada verdadeira, alta, libertadora. "Sem nada? Eu tenho mais dinheiro que você pode imaginar, Roberto. Vendi o terreno do meu pai." "Sabe quanto?" R$ 750 mil. Dinheiro que você nunca soube que existia. Dinheiro que é só meu. E sabe essa casa? Metade é minha. Eu paguei metade de tudo aqui. Então você vai ter que me indenizar. Ou vende a casa e divide o dinheiro, ou me paga a minha parte. A escolha é sua." Ele ficou roxo. Tentou gritar, tentou me intimidar. "Você não pode fazer isso comigo. Eu sou seu marido." "Posso sim. E vou fazer mais. Vou entrar com uma ação por danos morais pela traição. Tenho provas de tudo. E-mails, mensagens, tudo. Você vai pagar por cada humilhação que me fez passar. Por cada vez que me tratou como se eu fosse nada. Por cada vez que deixou sua mãe me desrespeitar. E principalmente, vai pagar por ter humilhado minha mãe. Isso eu não perdoo. Nunca." Dona Norma estava em choque. Tentou falar alguma coisa, mas eu levantei a mão. "A senhora também não vai falar nada. A senhora tem 2 dias para arrumar suas coisas e sair da minha casa. Isso mesmo, minha casa, porque metade é minha, e eu não aceito mais a senhora aqui. Pode ir morar com seu outro filho, ou com quem quiser. Mas daqui, a senhora sai." Ela ficou vermelha, ofendida, gritou que eu era uma ingrata, uma mal-agradecida, que ela sempre soube que eu não prestava. Respondi calmamente: "A senhora me tratou como lixo por 5 anos. Achou que eu ia aceitar para sempre? Achou que eu não tinha limites? Pois achou errado. Eu tenho. E você acabou de ultrapassar todos eles." Roberto tentou uma última cartada. "E se eu não aceitar o divórcio? E se eu lutar contra isso?" Dei de ombros. "Pode lutar o quanto quiser. O processo já está correndo. Você pode dificultar, pode enrolar, mas o resultado vai ser o mesmo. E quanto mais você enrolar, mais caro vai ficar para você. Porque os honorários do advogado vão aumentar, as custas processuais vão subir, você escolhe." A porta da frente se abriu. Era minha irmã Cristina.
Ela entrou com meu cunhado. Vieram nos buscar. Olhei para minha mãe. Vamos, mãe. Ela levantou, ainda meio tonta com tudo, mas firme. Vamos, filha. Vamos sim. Pegamos as bolsas que estavam preparadas. Roberto tentou me segurar pelo braço. Não faz isso, Helena. A gente pode conversar. Pode resolver isso de outro jeito. Tirei o braço dele com força. Não tem mais nada para resolver, Roberto. Você fez suas escolhas. Traiu, mentiu, me desrespeitou. Agora aguenta as consequências. Andei em direção à porta. Dona Norma gritou atrás de mim. Você vai se arrepender. Vai ficar sozinha. Ninguém vai te querer. Virei para trás uma última vez. Prefiro ficar sozinha a vida inteira do que passar mais um dia sendo humilhada aqui. E sabe de uma coisa, Dona Norma? Eu nunca fui o problema. Você e seu filho é que são. Mas isso não é mais meu problema. É de vocês. Boa sorte. Saí daquela casa de cabeça erguida. Minha mãe ao meu lado, minha irmã me apoiando. Entrei no carro e não olhei para trás. Não uma vez, porque eu não ia voltar. Nunca mais. Nos dias seguintes, Roberto tentou me ligar 1000 vezes. Mandou mensagens, pediu desculpas. Disse que a traição tinha sido um erro, que ele me amava, que podia mudar. Bloqueei o número dele. Não queria ouvir, não queria saber. Dona Norma foi morar com o outro filho em São Paulo. Soube depois que lá ela também não foi bem recebida. A nora não aceitava ela mandar na casa. Irônico, né? Minha advogada tocou o processo com eficiência. Roberto tentou contestar algumas coisas, mas as provas eram incontestáveis. Aceitou o acordo. Vendeu a casa, me pagou minha parte. 220 mil reais. Somando com o dinheiro do terreno, eu tinha quase 1 milhão, mais do que suficiente para recomeçar. Aluguei um apartamento lindo em Campinas, num bairro tranquilo. 2 quartos, um para mim, um para minha mãe. Decorei do jeito que sempre quis. Cores claras, plantas, espaço. Minha mãe ficou morando comigo. A saúde dela melhorou muito. Sem estresse, sem humilhação, sem medo. Ela voltou a sorrir, voltou a sair com as amigas, voltou a viver. E eu também. Comecei a fazer aulas de dança. Sempre quis, mas Roberto dizia que era ridículo. Mulher da minha idade dançando? Que vergonha! Mas sabe o que eu descobri? Que dançar me faz feliz. Muito feliz. Conheci um grupo de senhoras maravilhosas. A gente se encontra 2 vezes por semana. Dançamos, conversamos, rimos. Voltei a ter amigas. Voltei a ter vida própria. Viajei com minha mãe pra praia. Ficamos num hotel bom. Comemos em restaurantes. Andamos na areia. Ela chorou de emoção. Disse que nunca tinha imaginado que um dia ia conhecer o mar. Fiz questão de proporcionar para ela tudo o que ela nunca teve. Meus filhos, quer dizer, Rodrigo, o filho de Roberto, me ligou algumas semanas depois. Disse que o pai tinha contado o que aconteceu. Mas contou a versão dele, claro. A versão em que eu era a vilã. A mulher malvada que tinha abandonado o marido. Rodrigo estava bravo comigo. Como você pôde fazer isso? Meu pai está destruído. Respirei fundo e contei a verdade. Contei sobre as traições, sobre os desrespeitos, sobre a forma como ele e a mãe dele me tratavam. Contei sobre o que fizeram com minha mãe. Rodrigo ficou em silêncio. Eu não sabia de nada disso, Helena. Me desculpa. Respondi que não era culpa dele, que eu entendia, mas que minha decisão estava tomada. Ele respeitou. Até me pediu desculpas por não ter percebido nada. Continuamos nos falando de vez em quando. Ele é um bom rapaz. A culpa nunca foi dele. Roberto tentou voltar umas 3 vezes. Apareceu no meu apartamento. Mandou flores, escreveu cartas, dizia que tinha terminado com a amante, que tinha percebido o erro, que queria me reconquistar. Mas eu não quis nem ouvir. Aquele homem não tinha mais espaço na minha vida. Tinha sido 32 anos jogados fora. Não ia desperdiçar mais 1 minuto. Eventualmente, ele desistiu. Soube que começou a namorar outra. Não me importei. Vida que segue. A dele lá, a minha aqui. Hoje, 2 anos depois daquele dia, estou vivendo a melhor fase da minha vida. Tenho 65 anos e nunca me senti tão jovem, tão livre, tão eu mesma.
Minha mãe está bem, saudável dentro do possível para a idade dela. A gente se dá muito bem. Cozinhamos juntas, assistimos novela juntas, rimos juntas. Tenho minhas amigas, minhas danças, meus passeios. Viajo quando quero. Compro o que quero. Faço o que quero. Não preciso pedir permissão para ninguém. Não preciso aguentar desaforo de ninguém. Não preciso servir ninguém que não me valoriza. Sei que muita gente me julgou. Na igreja, nos corredores, nas rodinhas de fofoca. Dizem que eu deveria ter perdoado, que casamento é pra vida toda, que eu desisti fácil. Mas sabe o que eu aprendi? Que perdão não significa aceitar ser capacho. Que casamento é uma via de mão dupla, e se só um lado está se esforçando, não é casamento, é escravidão. Que desistir de um relacionamento que te destrói não é fraqueza, é sabedoria. E principalmente que nunca é tarde para recomeçar. Nunca. Mesmo aos 63 anos, mesmo depois de 3 décadas casada, mesmo quando todo mundo acha que você deveria só aceitar e ficar quieta. Não. Você sempre pode escolher você. Sempre pode escolher sua felicidade. Sempre pode escolher viver. Se tem uma coisa que eu queria dizer para todas as mulheres que estão me ouvindo, é: não aceite ser desrespeitada. Não importa quanto tempo você já investiu naquele relacionamento. Não importa a idade que você tem. Não importa o que os outros vão dizer. Se você não está feliz, se você está sendo maltratada, se você está perdendo quem você é para agradar alguém que não te valoriza, saia. Tenha coragem, junte suas forças, faça seus planos e saia. A vida é muito curta para ser vivida na infelicidade. E a gente merece mais. Muito mais. Hoje, quando olho para trás, não me arrependo de nada. Nem de ter casado, porque aprendi muito. Nem de ter aguentado por tanto tempo, porque sei que fiz o possível. E muito menos de ter saído, porque foi a melhor decisão que já tomei na vida. Salvei a mim mesma. Salvei minha mãe. E provei para mim que eu era forte. Mais forte do que eu imaginava. E você também é. Lembra disso. E você que está me ouvindo agora me conta. O que você teria feito no meu lugar? Teria aguentado mais? Teria saído antes? Deixa aqui nos comentários. Quero muito saber a sua opinião. E se essa história te tocou de alguma forma, se você se identificou, compartilha com outras mulheres. Porque tem muita gente precisando ouvir isso. Precisando saber que é possível, sim, recomeçar. Que nunca é tarde. Que a gente sempre pode escolher a gente mesma. Um beijo grande no coração de cada uma. E obrigada por me ouvir até aqui. Até a próxima história.